Existem 4 perfis comportamentais e que a gente tem, porém, sempre um prevalece mais do que o outro. Hoje eu vou falar especificamente do perfil comportamental planejador. Bom dia, sou Helene Vassilopoulos, do canal Mente Positiva, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o perfil comportamental planejador. Mas antes de começar a falar desse assunto específico, eu gostaria que você parasse um pouquinho aqui, desse um like aí para a gente, para o canal, que você pudesse aí inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito e também ativasse aí o sininho para receber as nossas notificações. Caso algum desses nossos temas serve aí para alguma pessoa aí do seu relacionamento, dentro de casa ou fora, com um colega, com um amigo, que você acha que vai ser interessante para essa pessoa tá aí recebendo essa informação, por favor, fique à vontade, divida esse vídeo, divida o nosso canal para essa pessoa. Vamos fazer aí o bem para as pessoas, vamos poder aí nos ajudar, ajudar os outros. Então, vamos começar o nosso tema de hoje? Vamos lá! O planejador são aquelas pessoas ali estáveis e pacientes, né? De ritmo constante ali e que de alto grau de conservadorismo aí, né? Dificilmente eles entram em pânico, mas têm uma pequena capacidade de improviso. O perfil comportamental planejador são aquelas pessoas aí estáveis, né, e pacientes, né, de ritmo constante, alto grau de conservadorismo aí, né? São pessoas que dificilmente elas entram em pânico, mas têm uma capacidade aí pouca de improviso. Essas pessoas gostam de estar sempre em ambientes previsíveis, né? Manter essa rotina previsível e mudanças para elas ficam malucas, né? Porque elas gostam de saber as coisas com muito mais antecedência. Para manter um planejador aí motivado, é preciso que, em primeiro lugar, que evite aí mudanças drásticas no trabalho. Então, se você é aquela pessoa que é planejadora ou você tem aí alguém no seu time que ele é planejador, você pode dar aí a ele aquelas tarefas rotineiras que ninguém quer fazer, você pode sossegado dar para essa pessoa que ela vai desenvolver aí com muita facilidade, porque ela gosta muito de rotina e isso motiva ela. Rotina, planejamento, saber com antecedência todas as coisas que vão acontecer, ela prefere esse tipo de situação. Então, pessoas que são planejadoras, para elas se motivarem, elas não podem ter mudanças drásticas aí no meio do caminho que elas se perdem. O principal aí desafio de um planejador é exatamente essas coisas de lidar com situações que estão fora do seu controle. Ele se perde ali, né? Ele não consegue lidar muito com os imprevistos aí no meio do caminho. Uma mudança de última hora para ele, nossa, é o fim, né? Porque uma pessoa que ela é planejadora, ela precisa entender os passos que ela vai dar, ela consegue se planejar durante o período. Então, é uma pessoa que ela realiza desde que ela consiga sair do planejamento, que tem muitas pessoas que elas ficam só ali no planejamento e têm uma certa dificuldade de executar. Então, elas precisam parar de planejar tanto
e seguir em frente com o projeto. E havendo uma situação aí de mudança no meio do caminho, ela se perde, porque tudo aquilo que ela estava planejando, ela vai ter que se reorganizar ali de novo, ela se perde, ela não consegue ali pegar do ponto e dar umas pequenas mudanças, ela vai ter que se reorganizar totalmente ali, tudo aquilo que ela tinha estruturado. Então, na cabeça dela, mudanças muito radicais assim, ela não consegue, ela fica assim frustrada, ela fica se sentindo muito mal. São pessoas que decidem sem pressa, com calma, estão sempre calmas, sempre numa linear, né? Elas não têm aquela coisa que o comunicador tem de que está falando, vamos, não sei o quê. Não, o planejador, ele é pleno, ele está sempre ali na mesma linha, né? Para você tirar ele do eixo, para você brigar, demora muito, é uma pessoa mais centrada, né? Mais controlada. Ele tem uma necessidade de ambientes de trabalho estável, né? Aquele que dá segurança para ele, não sofrer aquela pressão, né? Porque ele tem o tempo dele, ele tem o tempo dele de planejar para poder executar. Então, ele gasta muito tempo planejando para ele depois executar. E quando ele começa a executar, ele vai passo a passo tudo aquilo que ele planejou até o fim. Mas, Helene, me diz, ok, você está falando do perfil comportamental mais voltado para as empresas, mas e a parte de infantil, a parte de dentro de casa, de crianças, né? Que você tem aí com perfil planejador? Já falo aí. Então, gente, para um planejador dentro de casa, uma criança, se você tem uma criança que tem um perfil planejador, você com certeza você vai reparar que essa criança ela gosta de planejar com antecedência tudo. Se um pai ou uma mãe aí, por acaso, eles são mais comunicadores, né, e executores, então o comunicador é aquela pessoa que resolve tudo na hora, né? Sem planejar, então resolve sair para viagem, de 5 minutos resolver o que vai viajar, a criança que é planejadora vai falar assim, mas como assim nós vamos viajar? Quem que falou que nós vamos viajar? Eu não estou sabendo, né? Estou sabendo agora. Vocês planejaram isso? Como é que é? Entendeu? Então a criança ela fica meio perdida, porque para ela tem que planejar a viagem dela, ela tem que saber com antecedência na cabeça dela que as pessoas vão viajar na casa dela, que ela vai viajar junto. Então, ela precisa de um tempo para ela se planejar, como é que, na cabeça dela, como é que vai ser a viagem, ela precisa entender a viagem, o que, que vai ser feito na viagem, né? Ela precisa saber exatamente disso, com todos os detalhes, né? E uma criança planejadora é aquela criança que ela quer saber, está jantando hoje, ela quer saber o que, que vai jantar amanhã, para ela já se preparar. Bom, é isso que eu gosto, ou se eu não gosto, eu vou preparar minha mente para que eu possa entender de que aquela comida eu vou comer, né? Eu vou ter que comer. Então, é uma criança que ela precisa saber com antecedência das coisas, né? Ela procura saber isso com antecedência. Um trabalho escolar, né? Então, ela senta, ela vai planejar ali o seu dia, como é que vai ser, o que, que ela vai fazer primeiro, qual é a matéria que ela vai fazer primeiro, o que, que vai ser o segundo. Ela já tem uma certa rotina, ela não quer sair dessa rotina. Para ela, ficar uma coisa diferente, ela já se perde, né? Então, para ela, ela precisa ter essa rotina do dia a dia, o que cada hora vai fazer. O planejador ele tem três grandes fatores importantes aí. A paciência, então ele é extremamente paciente, dotado, né, de rotina, então ele se apresenta aí calmo, paciente, para poder desenvolver as coisas com muita
cautela, ele tem pouco senso aí de urgência, né? Para ele tem que primeiro planejar. Ele não pula etapas, ele tem que primeiro planejar. Esse é o ritmo dele, é um ritmo calmo, devagar, lento, para ele poder aí atingir a excelência dele no trabalho. Um outro fator aí importante que o planejador tem é a consideração, né? Essas pessoas são cuidadosas com as suas palavras, elas pouco falam e quando falam, elas pensam antes de falar, não são pessoas impulsivas. Embora elas apresentem uma certa dificuldade com os prazos dados a ela, suas qualidades aí são de confiança, né? E estabilidade. E o terceiro fator importante que eles têm é a persistência. Lembrando que, como ele planeja muito, então ele tem uma persistência na execução, porque ele já planejou passo a passo tudo que ele tem para fazer. E aí ele consegue aí ter uma persistência, uma consistência na realização daquilo que ele está fazendo. E aqui eu vou dar 5 dicas aí para extrair o melhor do perfil comportamental planejador aí, né? A primeira dica é: evite mudanças drásticas para essas pessoas. Como eu falei anteriormente, mudança para ele é forma de ele se perder aí no meio. Ele não gosta muito de mudanças, ele se perde. Então, se você puder evitar mudanças para essas pessoas e dar rotinas, atividades rotineiras para elas, elas vão gostar muito mais e vão até agradecer, né? Então, evite mudanças aí drásticas para essas pessoas. A segunda dica que eu estou dando hoje é: evite deixar tarefas em cima do prazo para essas pessoas. Porque essas pessoas, elas precisam planejar com antecedência. Então, se você dá aí muito em cima do prazo, elas se perdem, elas não conseguem planejar rápido, elas precisam ter um tempo aí. Então, para que você possa aí extrair o melhor dessa pessoa, dê um tempo para ela planejar, então tem um prazo maior para essa pessoa. Faça isso com mais antecedência. A terceira dica aqui que eu dou é: respeite os horários dessa pessoa, né? Porque o indivíduo do perfil aí planejador, ele possui um apego aí muito grande na organização das atividades dele, né? Então ele precisa estar ali respeitando os horários dele, respeitando o que é importante para ele. Então, respeite isso, respeite os horários dele, respeite o tempo dele. A quarta dica que eu dou é: explore a facilidade para trabalhar em equipe. Hoje em dia a gente fala tanto, né, trabalhar em equipe, que ajuda, né, a colaboração, a ter ideias e tudo mais. Isso é muito bem-vinda para um que tem esse perfil aí de planejador. Ele consegue aí compartilhar as informações com muita facilidade. Quinta dica que eu dou hoje é: trabalhe em conjunto com alguém do perfil executor, né? Porque um está planejando e o outro é mais dominante ali na execução. Então, um complementa o outro. Então, trabalhar em conjunto vai dar muito mais sucesso aí no seu projeto. E, por fim, né? Você tem uma criança aí dentro de casa, que ela tem esse perfil planejador, ajude a ela a executar mais as tarefas, a tentar ficar mais voltado também para a execução, porque ela gasta muita energia em estar ali planejando e muitas vezes acaba demorando muito para ela dar o primeiro passo para a execução. Então, ajude essas crianças aí, elas poderem aí dar os primeiros passos para a execução, dê um empurrãozinho aí para elas poderem executar melhor. Hoje eu fico por aqui, eu falei um pouquinho do perfil comportamental planejador, mas na segunda-feira eu entro aí
o perfil comportamental analista, para a gente conversar um pouquinho mais, se aprofundar nesse perfil. Eu fico por aqui. Uma excelente sexta-feira para vocês, um maravilhoso final de semana e até lá, até segunda-feira. Beijo, tchau, tchau.